você aí que está juntamente comigo. Logo após esse vídeo, nós já vamos estar ministrando para você nesta noite, hoje, agora, uma poderosa palavra de Deus para a sua vida. É muito importante e eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha trazer refrigério para você. Mais uma live de fé, de oração e de uma palavra vinda do trono de Deus para a sua vida. Ouvir e crer, Rolândia. Pastor Eduardo, nosso muito boa noite para você. Eu disse bom dia porque algum lugar vai estar sendo ouvido de manhã, boa tarde porque tem algum lugar em alguns países, né? Mas hoje nós temos uma ministração poderosíssima para você, querido. Uma ministração vinda do céu, né? Mas antes eu queria chamar sua atenção para aquilo que a Bíblia nos ensina sobre semear no reino de Deus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 9 e o verso de número 6, Paulo ele vai nos trazer uma instrução da qual eu e você precisamos ter um entendimento. Paulo ele começa dizendo assim: é isto, afirmo. Então Paulo está dizendo, é isto, afirmo, que aquele que semeia pouco, colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em toda a vossa graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, que sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. O verso 10. Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, e também suprirá e aumentará a semente e multiplicará os frutos da justiça em vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resultamos as orações de gratidão a Deus. Querido, quando nós falamos em oferta, quando nós falamos, né, Deus semeia em nós em forma abundante para que nós possamos fazer o mesmo. Né? Então, quando a gente fala em oferta, quando a gente fala em você ser fiel, é importante isso daí. Eu quero chamar a sua atenção. Antes dessa ministração, eu quero chamar a sua atenção para você entender o que Deus tem na sua vida, para você entender o projeto de Deus. Paulo, quando ele escreve, ele diz que Deus semeia em nós de forma abundante para, como ele, possamos fazer o mesmo. Por um lado, devemos semear sem pensar no retorno. Quando nós falamos em oferta, querido, nós falamos sem pensar em retorno. Né? Nós aqui temos o projeto Resgatando Vidas, né? Um projeto missionário. Nós aqui ajudamos as pessoas, mas para que isso possa continuar, eu preciso da sua oferta. Né? Sozinho, pastor Eduardo, ouvir e crer, nós não vamos continuar. Nós temos famílias, né? Nós temos pessoas que precisam do nosso ajuda.
da nossa ajuda. Então Deus semeia em nós de forma abundante para que com Ele possamos fazer o mesmo. Por outro lado, devemos semear sem pensar no retorno, né? Por outro lado, a parábola do semeador nos convida a investir especialmente numa terra boa, porque é a única terra em que o fruto realmente se multiplica. Então, ele nos convida a semear. Paulo, ele está trazendo o entendimento para nós. Eu quero que você preste atenção na mensagem que logo após vai estar sendo ministrada, para você entender esse projeto de Deus. O projeto de você semear, de você ofertar, de você contribuir, recalabás, né? Então nós queremos ensinar você isso. Se você não planta, você não colhe. Se você não semeia, você não colhe. Agora, para mim colher, eu preciso plantar, né? Eu preciso plantar. Então eu quero convidar você nesta noite, né, a estar semeando, a estar plantando, né? Nós temos famílias que precisam, né? Nós estamos visitando, nós estamos indo. O Ouvir e Crer está começando aqui em Rolândia. E nós apenas somos um canal. Nós somos apenas um canal. E esse canal, ele precisa de você, meu seguidor, você do meu canal, a fazer essa parceria comigo, a trazer esse entendimento para você. Nós queremos sim abençoar as vidas. Nós queremos sim levar o amor de Deus para as pessoas. Quantas pessoas que precisam hoje de um milagre? Quantas famílias que precisam de um milagre? Né? E quem ajuda muitas vezes são pessoas simples, pessoas que também passam lutas, passam dificuldade. E é esse o momento crucial que eu quero trazer para você. Paulo, quando ele diz o que semeia pouco, o que eu tenho plantado, o que eu tenho feito pelo meu irmão, né? O nosso canal, ele não é um canal religioso. Não, o nosso canal é um canal que ajuda as pessoas. Que levamos a palavra de Deus, levamos entretenimento, levamos informação, levamos prestação de serviço, mas também levamos o amor de Deus para os corações das pessoas. Então eu queria que você, nesta noite, ofertasse o seu Isaac, ofertasse o seu melhor, né? Nós estamos fazendo essa abertura hoje, né, para que você possa entender os preceitos de Deus. Ficarão de fora os avarentos, né? Ah, eu não vou ofertar. Não, querido, abençoa, né? Abençoa. Faça a diferença. Semeia. Semeia numa terra boa. Talvez você aí não dizime nenhuma igreja, pode dizimar no Ouvir e Crer Rolândia. É sério esse ministério. Esse ministério não nasceu assim, a Deus dará, né? Esse ministério é do apóstolo Heber Rodrigues, Ouvir e Crer de Goiânia, né? E hoje ele está sendo uma partícula aqui em Rolândia.
E eu sou apenas um servo. Estou aqui para servir você. Mas eu preciso da sua ajuda financeiramente. Eu preciso da sua oferta, do seu dízimo, da sua contribuição, para que nós possamos sim levar o evangelho a outras pessoas, né? Nós possamos orar, né? Como hoje eu tive orando, né? Ali no Benedito Ferreira, na casa do saudoso Seu Dito, com a esposa. Amanhã nós vamos estar voltando, querido. E olha o poder que é uma oração. Nós fizemos uma oração um dia depois que ele havia falecido. E a oração surgiu efeito. Né? Que bom, querido. Que bom. Né? Então, a oportunidade é agora. Né? Nós estamos aqui, querido, para ajudar, independente a religião, a placa, a denominação. Independente se você é católico, espírita, nós estamos aqui para ir e fazer a diferença na sua vida. Que Deus venha abençoar você poderosamente. Conto com a sua oferta, você que quer ofertar, você que quer ser um mantenedor, o nosso Pix, a chave do Pix é o nosso celular 43 98848 7976. Abençoa a obra de Deus. Seja um parceiro e venha fazer parte do Ouvir e Crer, Rolante. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos para a mensagem. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma direção para a sua vida. Deus vai falar com você profundamente nesta noite abençoada. Amém? Graça e paz. Graça e paz, irmãos de Rolândia. Que alegria vocês começando aí o Ministério Ouvir e Crer, para que a mensagem da fé e do Evangelho simples flua em Rolândia, em São Paulo, no Brasil. Glória a Deus. Pastor Antônio Eduardo, tamo junto. Boa tarde para você que estamos aí mais uma vez. Quero agradecer a você nesta tarde, desejar a você uma ótima quarta-feira, né? De milagre, de bênção. Que Deus abençoe aí a sua vida poderosamente aí nesta tarde. Quero agradecer. Que Deus possa suprir aí as nossas necessidades em Cristo Jesus, né? Mais uma vez, estamos aí falando com você aí da graça de Deus, né? E agradecendo aí ao nosso Deus, né, pela oportunidade qual o Senhor tem nos dado vitória, né? Agradecendo aí a você e falando um pouquinho do amor de Deus, né? Daquilo que nós temos em mente, daquilo que nós temos falado de Jesus, né? Muito importante. Nesta tarde a gente quer trazer para você algo importante para a sua vida, para que realmente você possa aí refletir, né, sobre
o que Deus pode fazer na nossa vida. Tudo aquilo que Deus ele pode realizar na minha vida. Independente de nós termos ou nós deixarmos de ter, né? Mas Deus, ele é bom e as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, né? De nós não sermos consumidos, né? Para que Deus ele possa abençoar as nossas vidas, para que Deus ele possa suprir as nossas necessidades, né? E fato que Deus é bom e as suas misericórdias são a causa de nós não sermos destruídos, a causa de nós não sermos destruídos, né? Porque Deus Deus ele é um Deus de misericórdia. Deus ele é um Deus de poder, né? E diante de fatos, Deus ele pode mudar uma estratégia, né? E o que a gente quer nesta tarde é trazer uma reflexão de como Jesus agiria em certas ocasiões, como que Jesus tomaria algumas decisões em nosso lugar. Você já parou para pensar? Você já refletiu como que Jesus tomaria uma decisão? Como que Jesus tomaria uma decisão? Como seria essa decisão? Será que seria da mesma forma que eu e você tomamos? Será que seria dessa mesma forma? Qual seria a atitude de Jesus em relação a certas situações das nossas vidas? Uma pergunta, e essa resposta cabe a você, mas eu quero trazer um texto bíblico que está em o Evangelho de João, no capítulo de número 4. Né? E o verso 1 a seguir, que diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou-se a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Então veja bem que quando Jesus soube do bururu, quando Jesus soube do disque-disque, da conversa, né? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais discípulos do que João, olha só, né? A conversa, né? Na época não tinha WhatsApp, mas tinha conversa. E se bem que Jesus mesmo não batizou ninguém. Jesus não batizou uma alma.
Quem fazia isso, sim, os seus discípulos que batizavam. Então, Jesus nunca batizou ninguém. E Jesus, ele não cria uma polêmica, Jesus, ele não cria um diz que Jesus, ele se retira, ele vai embora. Em outra ocasião, ia ficar discutindo, né? Não, eu batizo, eu não. Jesus, ele se retira, outra vez para a Galileia, e aí ele diz que ele era necessário passar por Samaria. Interessante que, por que era necessário Jesus passar por Samaria? Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque ali em Samaria havia alguém, havia uma pessoa, havia uma mulher que precisava da misericórdia de Jesus. E o verso 5 diz assim que Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, tinha dado aos seus filhos José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Então veja bem que assim que Jesus chega na cidade, o interessante é que nessa história Jesus tira os discípulos de cena, ele manda para a cidade, ele fica só. E aí entra um questionamento teológico que de Jesus ele precisava tirar os discípulos para não dar confusão. Interessante que Jesus ele era estratégico, Jesus ele era pontual e Jesus ele não gostava de conversa. Então Jesus ele chega à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto do poço das terras de que Jacó tinha dado a seus filhos José. Ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, né? Cansado, porque Jesus não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha cavalo, não tinha camelo, andava a pé. Jesus ele senta ao poço e era por volta do meio-dia, um sol escaldante. O que eu quero trazer para a nossa vida é que muitas vezes nós precisamos fugir dos confrontos. É que muitas vezes nós precisamos correr do perigo. Se você pegar o capítulo 4 do verso 1, você vai ver que o primeiro versículo, o segundo versículo, o terceiro versículo e o quarto versículo, vê que Jesus, ele, na linguagem de hoje, seria covarde, correndo, né? Porque ele não quis entrar no mérito de uma questão de que eu batizo, de que eu faço, né? Hoje é eu que faço, eu faço mais do que o fulano, né? Só que a alma ninguém está ganhando, né? As almas estão indo para o inferno. Interessante, né? Hoje a gente briga por credencial, por cargo eclesiástico, por ministério, por igreja, por espaço, por tantas coisas, e nós não brigamos por Jesus. Nós temos uma ferramenta tão útil chamada celular, né? Uma ferramentinha tão boa que através dessa ferramenta eu consigo chegar em lugares que jamais eu chegaria e jamais eu vou chegar, mas através dele. Só que, infelizmente, esse aparelhinho aqui, ele está sendo usado para o mal. Você está me entendendo? Jesus não tinha esse aparelho, mas Jesus tinha uma ousadia. Porque a conversa começa no capítulo 4 do verso 1. Que os fariseus, os religiosos, eles estavam doidos para arrumar uma contenda com Jesus e os discípulos, e João. E aí eles começam a dizer, olha, Jesus batiza mais do que João, olha, Jesus tem mais discípulos do que João, e não sei o quê. Sendo que Jesus nunca batizou ninguém.
Quem batizava eram os discípulos. Aí quando Jesus percebe aquela situação caótica, neurótica, nojenta, Jesus se retira, né? E olha que eu vou dizer a verdade para vocês, amados. Se fosse nos dias de hoje e nós tivéssemos, nós fôssemos Jesus, rapaz, nós fazíamos um regaço. Nós mandava cair fogo do céu, nós mandava exterminar. Não, porque hoje a guerra hoje religiosa é muito grande. A guerra hoje religiosa é muito grande. Muito grande. A guerra é tremenda. Né? As pessoas brigando pelo poder. Né? Isso, né, no reino. E perdendo a fórmula do amor. Né? Que está lá em 1 Coríntios. Olha lá o que diz lá em 1 Coríntios. Né? Eu muitas vezes eu fico assim pensando, assim, eu vejo tanta coisa, sabe? E eu já fui desse jeito, sabe? Eu já fui assim também, sabe? Eu já fui dessa forma, sabe? Assim, religioso, sabe? Ignorante. Ele é ignorante, sabia? Mas aí quando você começa a mergulhar na oração em língua, né? Você começa a entender que não funciona desse jeito. Olha o que diz 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse em língua, as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que redime. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não arde, o amor em ciúmes não se envaidece, não é orgulhoso e não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Você está vendo? E hoje, o que a gente vê? Uma religiosidade. Um mero farisaísmo. Né? Um mero farisaísmo. Falamos em língua, profetizamos e fazemos, né? Mas e o amor? Mas e o amor? E aqui Jesus, então, ele sai desse convívio e ele vai para Samaria, porque era necessário ele passar em Samaria. Ele não passou em Samaria porque ele achou que, não, eu vou passar em Samaria porque... Não, era necessário. E na nossa vida também, tudo que acontece é necessário. Né? Por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse, olha, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. A mulher, ela veio tirar água, né, era meio-dia, né, e Jesus, então, ele pede água. Ele falou, dá um pouquinho de água para eu tomar. Dá um pouquinho de água para me tomar. E eu fico dotado de alegria de ver a sabedoria de Jesus, né? Porque agora eu vou imaginar se Jesus não tivesse mandado os discípulos para a cidade. Já pensou? Pedro era o brabão.
Os outros discípulos também iam contestar. E já, a hora que essa mulher chegaria no poço para pegar água, eu creio que antes de Jesus falar com ela, pedir uma água para beber, eles já iriam atirar pedra nela. Então, Jesus, ele tira os discípulos de cena e ele começa uma conversa simples com a mulher. Dá-me água para beber. Aí a mulher samaritana, ela responde para Jesus. Pois os seus discípulos tinham ido, o que eu falei atrás, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então essa mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede-me água, que sou uma mulher samaritana? Porque havia um conflito entre judeus e samaritanos. Havia uma guerra. Entende? Então o samaritano não se conversava com o judeu, mas os judeus saíam nas esquinas, levantavam a mão e orava que nem louco, doido. Né? Mas não se dava com o samaritano. Agora eu não consigo entender como que pode, dentro de um sistema religioso, isso acontecer. Né? E nós não vivemos isso hoje, vivemos, querido. Quando Jesus disse reino contra reino, nação contra nação, Jesus não estava falando, Jesus está falando de dentro do próprio âmbito ministerial. Né? Todos nós profetizamos que vamos morar no céu. Mas, se eu congrego na igreja A e eu saio para a igreja B, o da igreja A já não me vê como irmão mais. Não é? E assim sucessivamente. Eu só sou irmão, eu só sou considerado irmão se eu estou congregando na mesma igreja, no mesmo salão. Se eu sair do salão, eu sou rebelde, eu me rebelei. Então, nós vivemos uma ditadura religiosa dentro de um sistema corrompido. Então, se eu congrego na igreja A, eu sou irmão, eu sou pastor, eu sou obreiro. Aí eu saio da igreja A e vou para a igreja Y. Eu já não sou mais irmão. Não, ixi. Né? Porque hoje você pode ver que, e é normal isso, eu vejo normal, se você encontra com qualquer pessoa na rua crente, a primeira coisa que você pergunta, que eu pergunto, de qual igreja você é. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Ô, irmão, de qual igreja você é? Eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Deus é Amor. Querido, nós somos de Cristo. As placas, os ministérios surgiram depois de Cristo. A Bíblia diz que Jesus vai buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Jesus não deve ir buscar uma igreja, assembleia, ouvir e crer, batista, só o Senhor é Deus, congregação. Não, Jesus vai vir buscar um povo santo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. E ele diz, e ainda diz que vós sois geração eleita. Então, esse conceito religioso é que está fazendo com que as pessoas elas percam o sentido de Cristo. Você está me entendendo? Eu digo assim, eu andei muito tempo por esse sistema. E não foi por falta de alerta, viu? Eu lembro, em 2016, 2017, o pastor Irineu, grande amigo,
Cansou de falar para mim, pastor Antônio, se você continuar nesse sistema, você vai se perder, você vai sofrer, você vai sofrer danos. E esses danos, hoje, eu entendo que foi para o meu bem. Né? A gente muitas vezes se revolta, mas não, é porque Deus tinha um outro propósito, para que esse entendimento chegasse até mim. Porque o sistema, ele trabalha te pressionando. Mas Cristo trabalha te libertando do sistema e fazendo com que você entenda que Ele é que reina na sua vida. E nós só vamos romper esse sistema através da oração em línguas. Então, o sistema, ele traça, né? O sistema, ele molda você. E é por isso que hoje nós temos muitos irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, machucados dentro das igrejas. Frustrado, mimimi, sem uma estrutura ministerial, sem uma estrutura para poder absolver a graça de Deus. Então eu posso falar em línguas, eu posso fazer fogo cair do céu, mas se eu não tiver amor, nada disso vai valer. O amor tudo suporta, o amor tudo crê. É o amor. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu estou amando o meu irmão, querido? Como que eu estou amando a minha irmã? Pastor, mas a coisa foi... Querido, ama. Porque se Jesus voltar, você não sobe. Você fica junto com o sistema religioso, junto com o farisaísmo, que na terça, na quinta, no sábado, no domingo, faz fogo cair do céu. Na segunda, a coisa está terrível. O sistema traz isso para você. O sistema traz essa atitude. E a mulher diz, como sendo o Senhor um judeu, pede água de mim, que sou samaritana? E ela disse, isso por quê? Aí a mulher continuou, aí ela disse, isso porque os judeus não se dão com o samaritano. Os judeus não se davam com o samaritano, querido. Mas os judeus, na sinagoga, pregavam o amor. Pregavam o Torá, o Antigo Testamento. Só que não viviam o que pregavam. Né? E hoje nós estamos vivendo essa situação. Né? As pessoas vão para a igreja, mas não aprendem fé. As pessoas estão dentro de uma igreja doente, fracassado, destruído, arrebentado, amargurado, e não consegue se libertar desse sistema. Por quê? Porque vive num processo religioso. Vive num processo religioso. E você precisa entender que isso não vai te trazer salvação. Você vai entender que isso vai te trazer prejuízo espiritual. E Jesus respondeu. Aí Jesus responde. Se você conhecesse o dom de Deus que está lhe pedindo água de beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Aí Jesus disse assim, se você conhecesse o dom de Deus, você conhece o dom de Deus na sua vida? E quem é que está lhe pedindo água para beber? Você pediria e eu lhe daria água viva. E Jesus disse para ela, olha, mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, glória a Deus. Quem é que está falando com você? Você pediria e eu lhe daria água viva. A mulher fica curiosa e ela fala, mas espera um pouco.
A mulher então respondeu: Senhor, não tem balde e o poço é fundo. E de onde conseguiria essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, a qual ele mesmo bebeu, e assim com os seus filhos e o seu gado? Aí a mulher, ela responde: Senhor, não tem balde. O que Jesus estava dizendo é que a água que ele está querendo te dar, você não precisa de corda, você não precisa de balde. Porque ele diz que rios de águas fluiriam de dentro de você. Água viva. Querida, é muito simples você conhecer uma pessoa espiritual. Muito simples. Eu já participei de muitas vigílias, participei. E nas vigílias, por exemplo, principalmente na mata, eu não sou contra. É gostoso você ir no monte orar, né? Eu lembro que quando a gente ainda nem era muito convertido, a gente, né? E aí tinha o Carlinhos, né? Que ele falava assim: olha, vamos lá na vigília, os pauzinhos acendem, não sei o que, a gente ficava curioso. E a gente acabou indo e gostando. E aí você vê que nas vigílias as pessoas pulam, e, olha, faz... Rapaz, eu vi coisa do Arco da Véia nas vigílias, né? Eu vi coisa do Arco da Véia. Eu vi coisas tremendas. Só que depois da vigília, a pessoa é só naquele momento. Ela não tem um coração perdoador, ela não tem um coração amoroso, já tem um coração rancoroso. Então essa mulher, ela diz: Senhor, não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Ela não estava entendendo que Jesus era a água viva. Que Jesus era a água viva. Ele diz: eu sou, né? Rios de águas fluirão. Jesus é a água viva. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Agora essa mulher, ela vai indagar Jesus. O senhor não tem balde, o senhor não tem corda, né? Por acaso ela fala: o senhor é maior do que Jacó, nosso pai? Ela começa a colocar obstáculos. Ela começa a colocar dificuldade. Mas ela tinha um problema também, essa mulher, que ela não poderia ir qualquer hora tirar água do poço. Ela teria que ir todas as vezes ao meio-dia, debaixo de um sol escaldante, né? Ela tinha um problema. Por quê? Porque os judeus não se davam. É aquilo que eu falei. O sistema religioso é terrível, querido. E Jesus aí ele responde de novo. Veja que Jesus ele é tão calmo, né? Ele começa uma conversa, ele deixa a pessoa falar, depois ele responde. Mas em nenhum momento aqui ainda Jesus toca na ferida, né? Eu acho que se os discípulos estivessem lá, eles já tinham apedrejado essa mulher. Eles já tinham entrado em conflito com essa mulher. E Jesus responde: quem beber desta água voltará a ter sede. Aí Jesus diz para ela: quem beber desta água que você está pegando vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Aí Jesus fala para aquela mulher assim: olha, dessa água que você está tirando aí do poço, você vai voltar a ter sede, você vai ter que voltar a buscar. Mas da água que eu estou te dando, que eu estou querendo te dar, essa nunca mais você terá sede. Por quê? Porque vai ser uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eu sou a água. Eu estou te pedindo uma água para matar uma sede humana.
mas eu tenho a água viva, a água que fluirá de dentro de você e que nunca mais você terá sede. A razão, muitas vezes, é que nós não entendemos o projeto. Nós não entendemos. Nós estamos 30 anos dentro de uma igreja, 20 anos dentro de uma religião, e continuamos ainda usando a tese, se Deus quiser. Deus sabe todas as coisas. Ah, não foi, isso não aconteceu porque Deus não quis. Querido, isso não está na Bíblia, isso é heresia. É herege. Ah, pastor, se Deus quiser, ele vai me curar. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, levou consigo todas as nossas doenças, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não existe se Deus quiser. A religião empurra de goela abaixo para você, né? Eu preguei muitas vezes isso. Ah, irmão, se Deus quiser, ele vai te... Não, querido, eu tenho uma palavra. Jesus disse que aquilo que eu falo liga no céu. E aí? Jesus está dando uma palavra para essa mulher. Ela fala, o senhor sendo judeu, o senhor sabe que nós judeus não se conversa com o samaritano, o poço é fundo, o senhor não tem água, os judeus não se comunicam com o samaritano, o senhor não tem balde, o senhor é maior do que Jacó, e não sei o que e tal. E Jesus, ele vai chegando aonde ele quer chegar. Entendeu? Aí que entra a parte de você ter um pleno conhecimento do reino de Deus. Daquilo que Deus quer para a sua vida. Então, não adianta, querido, as pessoas dizem assim, pastor, mas não, nós temos, a Bíblia diz que nós precisamos congregar, sim, com certeza, a Bíblia diz isso daí, mas você não pode se apegar a esse sistema, você tem que ser liberto. Nós somos de Cristo, nós somos cristãos, não somos evangélicos, eu sou cristão, cristocênico, entende? Eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou não sei o quê, não sei o quê. Querido, isso daí é mera religião. Porque na hora que Jesus vier me buscar, a igreja sou eu, ó. Eu sou a igreja. Ele não vai levar a assembleia. Ele não vai levar batista, ele vai levar eu. E como igreja, como que eu estou? Eu sei perdoar? Eu sei amar o meu irmão? Eu sei amar a minha irmã? Lembra quando pegaram aquela mulher no ato de adultério? Porque a religião, ele quer te pegar de toda forma. Para tentar confrontar você. Né? Pegam aquela mulher em ato de adultério, levam a mulher e soltam o homem. Pela lei, os dois teriam que ser apedrejados, mas eles soltam o homem. E chegam para Jesus e diz o seguinte, eles batem em cima da lei. Eles batem em cima da lei. Olha, Jesus, na lei de Moisés está escrito, olha, como o diabo disse para Jesus lá no deserto, está escrito. Na lei de Moisés está escrito que todo ato de adultério precisa ser apedrejado. Nós pegamos essa mulher num ato de adultério. Ela estava adulterando. Se fosse eu e você, se fosse eu, não, vamos julgar aqui essa causa, porque vamos lá e vamos. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele está escrevendo na areia e de repente ele olha e diz assim, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E abaixou a cabeça. O fariseu, o grandão, a Bíblia diz que foi saindo do mais novo até o mais velho. E de repente Jesus olha e só se depara ele e aquela mulher falou, agora vai me condenar. Jesus disse, cadê os teus acusadores, mulher? Vai e não peques mais.
Então, o sistema tenta pegar eu e você. Ó, tem, né? Não, eu falo isso aqui porque eu já fui disso daí. Eu já fui dessa área ignorante, né? Estúpida, né? Eu digo assim, que é uma área estúpida, né? De ser juiz, né? Mas vários pastores me alertavam, né? Irmão, né? Vamos lá. E a mulher disse, então, Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem preciso vir buscar. Então, quando essa mulher ouviu tudo isso de Jesus, essa mulher pegou e falou assim, olha, eu quero dessa água. Uau! Eu quero dessa água. Para que eu nunca mais tenha sede e nem que eu preciso vir aqui buscá-la. Essa mulher, ela estava cansada, querido, de ser enxotada, de ser acusada, de ser apedrejada. Mas o que faltava nessa mulher era o verdadeiro amor. Veja bem que nós começamos no capítulo 4, nós andamos 15 versículos e Jesus não tocou no erro dessa mulher. 15 versículos, Jesus ele não apontou o erro dessa mulher. 15 versículos, Jesus ele só foi direcionando um caminho para ela entender aonde ele queria chegar. E quando essa mulher diz assim para Jesus, Senhor, eu quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscar, aí Jesus ele disse para aquela mulher, vá, chame o seu marido e volte aqui. Aí eu descubro por que Jesus tira os discípulos de cena. Porque os discípulos iam estragar tudo. Rapaz do céu, mas o que... Os discípulos iam arrebentar com tudo. O que Jesus ia querer fazer, os discípulos iam arrebentar. Aí Jesus diz para ela assim, olha, então você faz o seguinte, você quer dessa água, né? Eu quero, Jesus, ó, precisa dessa água. Então você vai fazer o seguinte, você vai agora, chama o seu marido e volte aqui. Aí olha o que a mulher respondeu. Não tenho marido. Aí Jesus então disse para ela, você tem razão. Beleza, perfeito. Você tem razão ao dizer que não tem marido. Veja bem que Jesus ele não chamou ela de adúltera, de prostituta, de vadia. Não, Jesus disse, disseste bem. Não tem marido. Porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Essa mulher, ela usou de uma verdade, confrontada em cima de uma religiosidade. Quando Jesus fala para ela, vai, chama teu marido, ela poderia dizer assim, tá, eu vou lá chamar meu marido, porque eu estou morando junto mesmo com ele, ele é meu marido. Só que essa mulher, ela entende alguma coisa. Essa mulher, ela não era uma mulher burra, ela era uma mulher inteligente. E ela responde, eu não tenho marido. Porque ela sabia que aquele que estava com ela não era seu marido. E Jesus, com todo o amor do mundo, né? Ele disse, disseste bem. Você agora falou a verdade. Você agora falou toda a verdade. Rebalabassuriande, rebaixar. Você não tem marido. Porque o que você tem não é teu. Né? O que você tem não é teu. Eu estava vendo, essa semana passada, me parece, não sei, que a Bíblia que diz que o número, pelos cartórios civis, né, que fazem os casamentos, que o número de divórcios está aumentando mais do que o de casamento.
E isso é perigoso, sabia? Muito perigoso. Mas vamos lá. Aí Jesus disse, o que você disse é verdade. Vamos lá. E a mulher então disse, quando Jesus fala isso, a mulher entende que ele é profeta. E ela disse, então, agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas os que vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela disse assim, olha, eu sei que o Senhor agora é um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o nosso dever de adorar. Querido, você pode adorar Deus dentro da sua casa, na sua sala, como eu estou aqui na minha sala. Esse negócio que, eu preciso ir para a igreja é você. Se você não é um adorador, querido, lá você não vai adorar Deus. E se você adorar Deus lá, é para se aparecer. Se você não consegue ser um adorador dentro da sua casa, no seu quarto, no seu local de trabalho, se você não consegue, aí entra nesse quadro, né? Os nossos pais adoravam nesse monte, eu preciso adorar lá só. E vocês dizem que tem que ser em Jerusalém. Aí Jesus responde, para quebrar esse dogma religioso. Mulher, acredite no que eu te digo. Então, aí ele falou para ela, mulher, acredite no que eu vou te dizer. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês o adoram o que não conhece. Nós o adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ele diz, mulher, acredite, que vai vir a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês o adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Eu estou louvando lá. Você conhece Deus? Você conhece? Porque muitas vezes, querido, nós fazemos algo para nos aparecer. Com roupa, com isso, com aquilo. Não. Mas, em verdade, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Querido, eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Mas o irmão lá, ele não abre a boca, querido, eu não preciso abrir a boca, eu preciso adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito, e ele habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Aí ele diz, porque são esses que os Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é diferente do que a religião mostra para nós. Entendeu? Estoura aquele congresso, traz o pregador que faz cair fogo do céu, o irmão levanta banco, tira banco e corre, pula e se mata, na segunda-feira está arrebentado. Acho que adorador de espírito besta é esse. Que visão é essa de reino? Nós precisamos mudar esse conceito, querido. Porque o Pai procura para os seus adoradores, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. As pessoas não precisam ver eu adorar a Deus. Lá no meu serviço, eu adoro a Deus, eu falo em língua, eu oro em língua, eu tenho um relacionamento com Deus. Qual é o tempo de palavra que você tem? Qual é o tempo de Bíblia que você tem, meu querido?
Você pega a Bíblia para ler, você lê a Bíblia, você fala de Jesus. Nós temos o nosso canal no YouTube, quando nós estamos transmitindo agora, nós temos várias coisas que nós faz reportagem, nós faz isso, nós faz aquilo, mas nós temos um tempo de Bíblia, isso aqui precisa estar incubado conosco. Porque é isso que vai gerar fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que eu disse que essa história que eu ouço por aí, pastor, se Deus quiser, um dia ele vai me abençoar. Não, querido, ele já te abençoou com... Efésios 1:3 diz que ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você não precisa orar por bênção, você não precisa orar por milagre. Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, querido. O problema é que eu não tenho tempo para Deus. O problema é que eu tenho um sistema que molda eu e faz eu se tornar um escravo daquilo que eu estou fazendo, né? Eu tenho como que eu poderia dizer? É a mesma coisa o meu trabalho. Eu sei que amanhã, 6 horas, 6:30, eu tenho que sair e trabalhar. E hoje a religião, ela te ensina que, hoje tem terça, tem quinta, tem domingo, e durante o restante da semana, as pessoas se esquecem que nós somos igreja, eu sou uma igreja, você é uma igreja. E isso vai despertar dentro de nós algo que vai brotar e rios de águas fluirão sobre as nossas vidas. E pessoas virão para beber desta água. Vamos lá. A mulher respondeu, o verso 25, eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então ela disse, olha, eu sei que o Messias virá, chamado Cristo, e quando ele vier, anunciará todas essas coisas. E então Jesus disse, eu sou o Messias que estou falando com você. E naquele momento chegaram os seus discípulos. Olha só, aí Jesus já está terminando o assunto, e aí naquele momento chegam os seus discípulos e se admiram ao vê-lo ele falando com uma mulher. Veja bem que os discípulos se admiraram, mas nenhum deles perguntou o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi para a cidade e disse ao povo, veja bem que agora uma mulher que era marginalizada, massacrada, ela se torna uma missionária. E diz assim, venham comigo e vejam um homem que disse, tudo que eu já fiz, não seria ele por acaso Cristo? E então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhe disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. E então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém trouxe algo para comer? E Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Querido, nós precisamos entender todo esse projeto. Eu quero te convidar você a fazer parte do nosso ministério. Liga para mim, eu vou deixar o telefone aí, é o 43 988 48 7976. Liga e Deus vai te abençoar você grandemente. Amém, querido? E você que quer nos ajudar com a sua oferta, né? A oferta missionária aí, você pode estar nos ajudando, nós vamos estar deixando aqui, para você mais uma vez aí, né? Para você mais uma vez aqui, você pode estar fazendo a sua oferta aí, amém? Querido,
Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima noite de quarta-feira. Que Deus abençoe. E amanhã nós temos uma nova palavra para você. Graça e paz. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.